e atribuir a cura daquele homem paralítico de nascença a Jesus, cuja morte ele vai também atribuir àquele mesmo povo. Pedro viu que aquele mesmo povo que estava atônito com aquele milagre extraordinário eram os mesmos que dias atrás estavam pedindo para soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus. Esse Jesus que os profetas haviam anunciado, esse Jesus que foi glorificado pelo Deus dos patriarcas, de quem eles diziam serem descendentes. E agora Pedro vai confrontar esse povo através da palavra, de forma eloquente e atribuído, revestido de uma autoridade vinda do céu, do Espírito Santo de Deus. Ele vai pregar a palavra com autoridade e confrontar esse povo no seu pecado. Ele vai mostrar a necessidade de arrependimento. Não basta serem conhecedores de Deus, não basta serem conhecedores de toda a profecia, não basta serem conhecedores da palavra. É necessário arrependimento, é necessário conversão, é necessário mudança de vida. E nós vamos aprender muito aqui através desses versículos que Lucas nos apresenta. Nós vamos ver algumas verdades importantíssimas que foi para aquele povo, para quem Pedro pregou naquele dia, e o é para nós nesses dias, e o será por toda a eternidade. E a primeira coisa que nós vemos aqui que Pedro vai apresentar a esse povo é que Deus, através desse milagre, confirma que Jesus é o Messias que havia de vir a este mundo. Não há outro. Jesus já havia dito para esse povo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em outro texto ele vai dizer: olha, vocês dizem que conhecem as Escrituras. Se de fato vocês conhecessem as Escrituras, vocês veriam que elas falam de mim. Sou eu o Messias, sou eu que havia de vir, não há outro. E é interessante porque até João o Batista, quando ele está no cárcere, e ele vendo a dureza de coração dos seus discípulos, ele sabiamente vai dizer, vai até ele e pergunta se é ele mesmo o Messias ou se havemos de esperar outro. E eles, ainda céticos, eles vão em obediência a João Batista e chegam lá e perguntam: olha, João mandou perguntar se é o Senhor mesmo ou se temos que esperar outro. E Jesus vai dizer: olha, volta e diz a João o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, e aqueles que estão sem esperança é anunciado o reino de Deus. E eles voltam e eles ficam extasiados porque eles entendem é ele o Messias. Mas nós vamos ver, e nós vimos no Evangelho segundo o apóstolo João, que aquele povo era duro de coração, que mesmo diante de milagres extraordinários, eles não o reconheceram como o Messias que havia de vir. E agora, através do Senhor Jesus Cristo, Deus vai operar, vai realizar esse milagre extraordinário, fazendo com que esse homem que era coxo de nascença volte a andar. E Pedro agora vai chamar a atenção deles, porque eles fitam os olhos em Pedro e João e pensam: foi pelo poder deles. E aí me chama a atenção, irmãos, porque nesse momento Pedro e João poderiam chamar para si, poderiam chamar os holofotes para si,
poderiam nesse momento tirar a centralidade do Senhor Jesus e arrogantemente dizer: olha para nós, olha como que nós somos poderosos, olha o que nós somos capazes de realizar. Mas não, eles vão mostrar que Cristo é o centro das Escrituras. Eles vão mostrar, Pedro vai pregar já desde o início, que ele é anunciado desde as primeiras páginas da Bíblia. Desde as primeiras páginas da Bíblia, ele é apresentado como reinando sobre todos e todos. E quando nós chegamos em Apocalipse, nas últimas páginas da Bíblia, vai estar lá mostrando que ele reina sobre tudo e todos, e que todos os joelhos se dobrarão diante dele, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tanto que a visão que João terá vai estar escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Pedro agora vai chamar a atenção desse povo e mostrar: olha, não realizamos esse milagre pelo nosso poder ou pela nossa capacidade, mas foi pelo poder daquele que vocês crucificaram e mataram. Foi pelo nome do Senhor Jesus que esse milagre foi operado. Foi pelo nome daquele que morreu porque vocês mataram, mas Deus Pai o ressuscitou e ele vive para todo sempre. Ele operou esse milagre extraordinário. Jesus vive, Jesus ressuscitou, Jesus morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou, tem todo o poder e vive para todo sempre. Amém. E agora esse povo vai ficar assustado, porque Pedro podia nesse momento chamar a atenção para a capacidade humana, mas ele vai dizer: não, foi Jesus quem operou esse milagre. E aí, sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? E é isso que nós temos que aprender. Tudo o que fizermos, seja por palavra ou ações, deve apontar para Cristo. Foi isso que Pedro fez. Ele mostrou que não foram eles os agentes do milagre, mas sim Jesus. Dessa forma ele deixou claro que eles o mataram, mas ele o ressuscitou e vive e tem todo o poder. Como nós somos tendenciosos, irmãos, a querer as glórias para nós, a chamarmos os holofotes para nós. Como às vezes, ao invés de darmos glória ao Senhor, nós queremos glória ao nosso nome, por aquilo que fizemos na obra de Deus e no reino de Deus. Como que falta em nós aquele mesmo sentimento que houve em João, o Batista, quando os seus discípulos vêm até ele e falam: mestre, aquele homem que o Senhor batizou, ele está batizando mais pessoas do que o Senhor. E João vai dizer: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Como que às vezes, irmãos, falta nós olharmos para homens como Pedro, como João o Batista, como um Paulo, como um Lucas e tantos outros homens na palavra de Deus, e termos esse mesmo sentimento de submissão ao senhorio de Cristo, e entendermos que Ele é Senhor e nós somos servos. E aí Pedro mostra para eles, Pedro lembra a eles que Jesus era tudo o que eles duvidaram. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi a fé no nome desse Jesus, que vive para todos sempre, que esse milagre foi realizado. E aquele homem agora estava andando
pulando, saltando. Um homem que nunca tinha andado na vida. Um homem que era carregado por mãos de outros. E agora, eles estão ali fitos, sem entender o que está acontecendo. E Pedro diz: foi Jesus. Aqueles que há poucos dias atrás vocês condenaram. Foi Jesus. Aquele que vocês negaram e escolheram um criminoso no lugar dele que era justo. Foi Jesus. E aí, sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que esses versículos também deixam bem claro que nós também somos culpados pela morte de Jesus. Jesus não morreu só pelo povo judeu. Tanto que nós vimos lá no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a morte de Cristo na cruz não foi só por aqueles homens que o condenaram. Nós também somos culpados. Eu sou culpado. Você é culpado da morte de Cristo. Foi pelo nosso pecado que ele morreu. Mas Deus o ressuscitou. Ele está vivo. Ele é a nossa esperança e nossa salvação. Ele deve ser exaltado. Não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. É só através do nome de Cristo. É só através do sangue de Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados. Em nenhum outro há salvação. Só em Cristo. Nenhum outro homem foi capaz de nos justificar diante de Deus. Nenhum outro homem é capaz de nos justificar diante de Deus. Só Cristo Jesus. Só Ele. O Deus encarnado. Aquele que João vai apresentar no início do Evangelho. Que no princípio ele estava com Deus. Que no princípio ele era Deus. E aí João vai mostrar que ele assume a forma humana. Ele vem a esse mundo pagar um preço de condenação que era meu. Um preço de condenação que era nosso. Uma dívida de sangue, uma dívida de morte. E aí, é interessante porque o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre o primeiro Adão, que foi desobediente em tudo, que falhou, que pecou, que desobedeceu a Deus, e o segundo Adão, que ele entende que é o Senhor Jesus, que foi obediente em tudo, que foi fiel a tudo a Deus Pai. E por isso, por causa dessa obediência, e esse sacrifício na cruz, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos voltar para Deus. É só através dele. Nenhum outro homem conseguiu. E aí é interessante, uma vez estava num trabalho evangelístico e conversando com o Senhor, já bem idoso, ele entendia que não precisava de Jesus, porque ele era uma pessoa muito boa, e ele passou todos aqueles longos anos de vida sempre fazendo o bem. Eu falei: o senhor nunca errou? Não. Eu falei: o senhor nunca mentiu? Assim, uma mentirinha branca eu já contei. Ora, não existe mentirinha ou mentirão. Mentira é pecado. Então, se mentiu, é pecador, precisa do Senhor. E aí eu lembro que eu citei para ele um texto que ele nunca tinha ouvido, que é aquele texto conhecido para alguns em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9,
pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas infelizmente, aquele senhor não quis reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E Pedro está chamando a atenção desse povo para isso. É Jesus. Vocês precisam reconhecê-lo como Messias. Vocês precisam reconhecê-lo como Senhor em suas vidas. Meu irmão, reconheça Jesus como Deus e Senhor sobre a sua vida antes que seja tarde demais. Se o Pai o glorificou, nós estávamos lendo em Hebreus hoje, né? E foi maravilhoso, o irmão falou: nossa, que texto bonito, que texto maravilhoso. E é mesmo, se o Pai o glorificou, muito mais você e eu devemos fazê-lo, reconhecendo como Deus e Senhor de nossas vidas. E aí, irmãos, Pedro vai dar bastante ênfase. Ele vai mostrar que precisa confessar-se, arrepender-se e converter-se ao Senhor Jesus. Se não houver confissão de pecado, se não houver arrependimento e conversão, a situação vai ficar muito complicada. E aí o que a gente vê é que o convite de Deus para a mudança de vida está ligado ao arrependimento de pecados cometidos, mesmo que por ignorância. Pedro frisa isso aqui. Vocês fizeram na ignorância, tudo bem. Os líderes de vocês também fizeram na ignorância, tudo bem. Mas Pedro não deixa de falar diretamente e com dureza ao povo sobre o seu agir pecaminoso contra Jesus e o próprio Deus. Pedro os confronta. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você é apresentado ao Senhor Jesus, a partir do momento que você sabe que só Jesus salva, que fora dele não há salvação, você já não está mais no tempo da ignorância. É necessário arrependimento, é necessário mudança de vida, é necessário de fato uma entrega e uma submissão total ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai chamar a atenção, irmãos, para algo maravilhoso que Deus fez, que foi entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Uma vez, pregando, eu fiz uma brincadeira com a irmã, me parece que ela tinha 6 filhos, alguma coisa assim, e eu falei: irmã, Deus tinha um, entregou, a senhora tem 6, a senhora entregaria um? Não, de jeito nenhum. Mas a senhora tem 6, vai ficar 5. Não, eu amo todos os meus 6 filhos, mas é um só, irmão. Não vai ficar 5. Não, de jeito nenhum. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, o sacrifício de Jesus na cruz nos possibilita voltarmos à comunhão com Deus. Não importa qual seja o seu pecado, através de Cristo Deus nos perdoa. Mas para isso é necessário o arrependimento e o pedido de perdão a Ele. Não importa, irmãos. Deus não coloca grau de pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E Deus, através de Cristo, está disposto a nos perdoar. Basta confessarmos, basta arrependimento. E a Bíblia diz que Deus pegará o nosso
pecado e lançará no mar do esquecimento e não se lembrará dele mais. E aí Pedro confronta a multidão a uma mudança de vida, a uma conversão. Sabe o que é conversão? É mudança de direção. Não basta eu saber que estou pecando contra Deus, mas não mudar as minhas atitudes. Não basta saber que estou no caminho errado e não ter disposição para entrar no caminho certo. E como eu disse, o próprio Jesus irá dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisa haver, precisa confessar o pecado, arrepender do pecado e converter-se. O pecado mata, destrói, afasta você de Deus, mas o arrependimento e a fé em Jesus traz seu perdão. A rejeição de Cristo como seu Senhor e Salvador vai conduzi-lo à condenação eterna, mas a fé em Cristo perdoa e retira a condenação. E com pecados cancelados na cruz, virão tempos de descanso, tempos de refrigério ao seu coração, à sua alma, que passarão a ser governados por Jesus. Creia nele enquanto você ainda pode, porque o dia de amanhã não nos pertence. Amanhã pode ser tarde demais. Não deixe que a dureza do coração ou do seu coração o impeça de confessar a Jesus, arrepender-se e converter-se a Ele. Sem Jesus, estamos condenados ao inferno. Não tem uma terceira opção. Não tem uma outra via. Não tem um outro caminho. Mas aí é maravilhoso, irmãos, porque esse milagre que foi operado nos chama a atenção para algo. Pode ser que muitos que ali passavam e olhavam para aquele homem a vida toda, mas à frente nós vamos ver, no capítulo 4, versículo 22, que Lucas vai informar que esse homem tinha mais ou menos 40 anos, ou 40 anos em algumas versões. 40 anos, provavelmente desde a mais tenra idade, esmolando ali naquele lugar. Provavelmente muitos passavam por ali, olhavam para aquele homem, falavam: para esse aí não tem jeito mais não. Alguns provavelmente olhavam porque a lei impedia que um deficiente entrasse no templo. Ele poderia chegar até a porta, mas não podia entrar. E pode ser que alguns arrogantemente entravam e pensavam: como eu sou uma pessoa perfeita, como eu sou uma pessoa boa, eu posso entrar no templo, eu posso prestar culto a Deus. Mas esse homem não pode. E aí esse milagre chama a atenção para algo que Deus quer fazer na vida de todo ser humano, que é o de restaurá-lo por inteiro. E aí, através desta pregação, Pedro pega esse povo religioso e os iguala a esse homem, mostrando que diante de Deus todos nós somos iguais. Não tem um melhor do que o outro. Todos nós precisamos de restauração, e a mais importante, a espiritual. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, e afastados estão da glória de Deus. E mais à frente Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus faz. Ele restaura a vida dos excluídos. Aonde o homem olha e fala, não, ali não tem mais jeito, Jesus está estendendo a mão, aquelas mesmas mãos furadas pelos cravos lá na cruz, e dizendo, tem jeito, porque aqui eu morri na cruz por você, tem jeito sim, é só vir, vem, eu vou restaurar a sua vida. Quantos eu conheço que aos olhos humanos não tinha mais jeito, não tinha solução, e hoje são grandes servos de Deus, missionários, instrumentos de Deus para alcançar outros, assim como Pedro e João. Não é a vontade de Deus, irmãos, que o homem sofra no pecado. Não é a vontade de Deus. O pecado traz isso, sofrimento na vida do homem, escravidão sobre a vida do homem, dependência química, dependência psicológica, destruição de famílias. Mas Deus quer restaurar a vida dos sofridos, dos doentes, aleijados, pessoas sem nada. O mundo insiste em fortalecer o poder da morte, levar a massa ao erro, privilegiar os ricos e promover a guerra. Mas a cura do aleijado é um testemunho de que Jesus restaura a vida dos excluídos. É isso que Deus quer fazer. É para isso que Jesus veio. Enquanto o mundo valoriza o ter para ser, Deus faz o contrário. Enquanto o mundo está dizendo, não, você precisa ter para ser alguma coisa, Deus olha para nós e diz, eu te amo. Eu te amo. E não está preocupado se você tem ou não. Mas aquelas mãos furadas está estendida para nós, chamando, vem. Meu Pai te ama. Eu também te amo. E o Espírito também te ama e quer morar em você, e quer habitar em você. E aí é interessante, irmãos, porque esse povo ficou admirado, né? Um aleijado de nascença, andando, e ficam atônitos, indo atrás para entender o que estava acontecendo. Não é diferente nos nossos dias. Ainda hoje ficamos maravilhados, não é? Ao ouvir uma história de cura, de milagres. Muito mais o povo ali presente, após ver aquele paralítico, velho conhecido, agora andando e saltando. Curioso, ele vai a Pedro e João e precisa ouvir que foi a ação de Deus, através de Jesus, que aquele milagre foi operado. A cura não era obra humana, mas uma obra de Deus, salvífica. Um convite de Deus, através de Cristo, a uma fé salvífica. Até hoje, as pessoas continuam correndo atrás de milagres e ofertas de curas milagrosas. Isso é bom, pois cremos que Jesus tem poder. Ele cura. Aquele mesmo Jesus que curou aquele paralítico tem poder para curar hoje. Ele não mudou. Ele é, ele foi, ele é e será sempre o mesmo, eternamente. Mas, infelizmente, em nome de Jesus, muitos fazem um bom negócio para arrecadar dinheiro e iludir pessoas que perdem o resto de esperança
que ainda tinham no Deus da vida. Infelizmente é o que nós estamos vendo. As pessoas dizendo: vem para a minha igreja, que a minha igreja vai te curar. Vem porque nós estamos trazendo um homem de Deus que vai operar um milagre na sua vida. Lembro-me que meu pai, assim que ele recebeu alta, ele sofreu um AVC gravíssimo, ficou sequelado, puxando de um dos lados, afetou a fala, e veio um desses milagreiros aqui em Belo Horizonte, na Praça da Estação. E tiveram que fechar a avenida de tanta gente que foi até esse homem. E o meu pai fez com que minha mãe o levasse até esse homem na esperança de que ele iria realizar o milagre, e ele iria voltar andando e iria voltar falando. E ao chegar ali, eles fizeram uma fila para selecionar quem iria aparecer no programa de televisão deste homem. E quando ele chegou no meu pai, ele viu a condição do meu pai, sequelado com AVC e não falando direito, ele simplesmente o afastou e falou: você não tem como, pode ir para lá. Uai. E aquilo para o meu pai foi um baque tão grande, porque ele foi esperançoso que o milagre iria acontecer, mas aquele homem que foi com aquela promessa estava apenas usando o nome de Deus para arrecadar dinheiro, para arrancar dinheiro daquela multidão, daquele povo. Era uma pessoa que não conhecia o Deus do milagre, não conhecia o Senhor Jesus, porque se de fato ele conhecesse, ele teria orado, clamado pela misericórdia, e Deus tinha operado o milagre. Mas não foi isso que ele fez. Falou: você não tem jeito. E meu pai voltou tão triste para casa, e quase que desanimou na fé. Mas sabiamente, ele parou, foi de assistir o programa desse homem. E quando ele ouvia a musiquinha de abertura do programa, ele: não, pode desligar. Jesus veio para estar do lado dos fracos, para curar e ajudar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos. Assim, ele também veio para aquele homem que na frente do templo pedia esmola, sem a possibilidade de mudanças para o futuro. Deus quer restaurar a vida dos sofridos, doentes, aleijados, sem nada. Se você buscar por Jesus, tenha certeza que assim como ele agiu para com aquele homem aleijado, ele também restaurará a sua vida. Ele agirá com você e em você. Jesus se faz salvação se o buscarmos de todo o coração. Não podemos, irmãos, nos conformar como cristão com um poder que produz paralíticos, pessoas paralisadas, deitadas à margem e excluídas da vida. Somos chamados para uma vida comunitária diaconal e crítica frente ao pecado. Temos que aprender a servir, assim como o exemplo de Pedro e João, que vai olhar para aquele homem e dizer: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que tem, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Temos que aprender com Pedro e João a olhar para aquela multidão que estavam atônitos diante daquele pecado e se compadecer deles, e não levar um olhar de julgamento, mas levar a eles e pregar, anunciar o Cristo ressuscitado. Há esperança. Pedro diz
Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E eu percebo nessa palavra um convite para nós hoje, como igreja. Levanta-te, irmão e irmã, para a vida, para buscar em nome de Jesus o perdão, reconhecendo e confessando teus pecados para receber a nova vida. Levanta-te em nome de Jesus e participa da vida da igreja, dos grupos de estudos bíblicos, para conhecer o desejo de Deus para com seus filhos e filhas. Levanta-te, jovem, em nome de Jesus, procura estudar, cursar uma faculdade, participar das decisões do presente e para o futuro. Levanta-te, homem, em nome de Jesus, para ser um modelo de Cristo no seu lar. Levanta-te, mulher, em nome de Jesus, para ser uma esposa sábia. Levanta-te, igreja, em nome de Jesus, para ser a luz do mundo e o sal da terra. Que Deus nos abençoe.